Que rufe os tambores, Bruno, filho do Estevão. A pergunta que hoje norteia a nossa enquete é essa: a oração de forma constante é apenas de costume religioso? Repito a pergunta: a oração de forma constante é apenas de costume religioso ou um costume religioso? Enfim, o presbítero Júlio vai explicar melhor a pergunta que hoje norteia a nossa enquete. Seria a oração permanente, a oração constante, como temos no título da pergunta, apenas um mero ato religioso, como uma manifestação religiosa? Apenas isso, como outras coisas que chamamos de atos religiosos, melhor dizendo, que não passam de uma prática. É algo que se faz mecanicamente para satisfazer mais um desejo próprio de mostrar uma religião, mostrar uma fé, mostrar uma piedade. Seria esse orar bastante, né? Este orar sempre, orar muito, apenas um ato religioso, apenas um costume religioso? O que você acha? É apenas um ato religioso, orar muito, orar constante, ou não? Responda-nos, queremos saber a tua opinião. Vamos à primeira parcial da nossa enquete do dia. A pergunta que hoje norteia a nossa enquete é essa: a oração de forma constante é apenas um costume religioso? O que você acha, sim ou não? Muitas pessoas participando, 18% acham que sim. A oração de forma constante é apenas um costume religioso. 82% acham que não. A oração de forma constante não é apenas um costume religioso. Qual é a sua opinião? Você acha isso? Você não acha? Sim ou não? Você quer dissertar mais sobre o que você acha? Escreva no nosso YouTube. Inclusive o Natiel vai ler aqui algumas mensagens que foram enviadas para nós nas nossas redes. Exatamente, Pastor Júnior. Chegou o momento de nós interagirmos com os nossos internautas que estão aqui em companhia do programa Voz da Libertação. A começar pelo Wilson. Olha, ele tá aí. Ele voltou. A gente sentiu falta dele ontem, hein? Sim, nós o chamamos e ele veio. Glória a Deus. E ele já comentou aqui: a paz do Senhor Jesus. Não é a resposta dele sobre a enquete, porque a palavra do Senhor nos diz para orarmos sem cessar. Amém. Ele que fala lá de Cabo Verde, na África, está participando conosco do programa Voz da Libertação, nessa edição mais do que especial. Vamos ver? A irmã Lucinéia também está comentando conosco aqui, e ela diz não. Também, aí sobre a resposta da nossa enquete, a oração constante vai além de um simples costume religioso. É um diálogo contínuo, é um relacionamento com Deus. Aí continua aqui, expressando a vontade de se conectar com Ele em todas as situações. Irmã Lucinéia também sempre caprichando aí em suas mensagens aqui para o programa Voz da Libertação. Agora vamos a alguém bem conhecido dos nossos internautas. Renieri. Nosso irmão Renieri Barreto. Pastor, o senhor acredita que esses dias eu tenho acordado de madrugada já pensando no Renieri? Que você está produzindo conteúdo. Estou produzindo, 4 horas da madrugada já acordo. Todos aqueles conteúdos que você tinha produzido, sim, né? A Sara fala, já acordou, amor? Eu falo, eu tô pensando aqui no Renieri. Aí, Renieri. Tenho que fazer aí, ó. Tá tirando meu sono, Renieri. Tá tirando o sono do Natiel, Renieri. É, mas é o melhor horário para escrever de madrugada, tudo silêncio. Você acha? Eu acho muito bom. A gente tá com a cabeça fria, consegue até pensar melhor. Mas ele já comentou aqui, pastor, sobre a nossa enquete e falou que não. A oração constante é a orientação bíblica conforme nos mostra 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Muito obrigado, Renieri, por sua interação aqui conosco. Vamos ver aqui mais um comentário do nosso YouTube. A Salete Gonçalves diz aqui: bom dia, paz do Senhor Jesus a todos, que seja uma programação abençoada. E está sendo, Salete, ela que já chegou cedinho aqui, logo que iniciou o programa, já deixou seu comentário e o nosso muito obrigado. Aí tem uma pessoa, pastor, que já fazia tempo que não participava também. Isso, Lessier. É Lessier. Ela fala: bom dia, paz do Senhor Jesus. Não também sobre a nossa enquete. A oração não é uma prática religiosa, mas uma necessidade do verdadeiro cristão
se relacionar com Deus. Também a nossa audiência hoje está deixando os comentários bem contundentes, bem assim sucintos, mas com um conteúdo muito bom. Será que tem mensagens aqui no nosso WhatsApp também? Vamos ver aqui, WhatsApp 11982923392, é claro que tem. É só uma palavra de efeito para nós passarmos também para essa participação. Bruno já comentou aqui, sou o Bruno de Vista Alegre do Alto, peço oração para o meu pai, Ari Oliveira Braga. Orem ao favor dele, está tendo um levante muito grande no serviço dele. Vamos orar sim, querido irmão Bruno. Meio-dia, fique atento. Tem que orar, tem que vigiar e com certeza o nosso Deus já está intervindo sobre essa situação. Mais uma mensagem no nosso WhatsApp, Marilene Mendes. Bom dia, senhores. Gostei, Marilene. Será que os senhores poderiam ensinar que tipo de jejuns Deus recebe e como fazer jejuns? Olha, nós temos aqui um professor da Bíblia exímio, nosso querido pastor Júlio Souza, e com certeza ele vai preparar aí uma enquete boa falando sobre jejum, e a gente vai falar sobre isso em alguma programação adiante. Então fica conosco aí, Marilene, já convida também seus amigos, seus parentes para participarem dos programas, e um desses programas a sua enquete vai para o ar. Muitas pessoas participaram, muitas pessoas externaram a sua opinião e o resultado final ficou assim, 20% dizem que sim, 80% dizem que não. Qual é a sua opinião? É importante? Sim. A minha é importante? Sim. A nossa é importante? Sim. Todas as opiniões são importantes. Porém, a palavra final, a mais importante de todas, é o que a Bíblia diz. Isso não é opinião, hein? O que a palavra diz é palavra final. Presbítero Júlio Souza, o que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete? Pastor, a oração é um mandamento. Então, o orar constante é comunhão com Deus e não meramente um ato religioso, um costume religioso. Lucas capítulo 18, verso 1, palavras inspiradas por Deus, diz assim: e contou-lhes, falando de Jesus, também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aqui nos fala a respeito da constância na oração. Orar sempre e não desfalecer, não deixar de orar. Ou seja, quase que dois termos sinônimos, mas para reforçar a ideia da perseverança na oração. O que seria um mero ato religioso é fazer aquilo que os fariseus faziam e foram condenados por Cristo, conforme Mateus capítulo 6, vemos Jesus falando da oração hipócrita, que dizia que os fariseus ficavam repetindo palavras vãs, para assim serem vistos pelos homens e achando que teria um efeito melhor a sua oração. De forma alguma. Devemos sim perseverar, e o orar de forma constante é uma ordenança de Cristo, que nessa parábola temos o exemplo daquela viúva que procurava constantemente o juiz, que embora fosse um homem iníquo, não temesse a Deus nem aos homens, mas que atendeu e julgou a causa da viúva, portanto que ela era persistente em buscá-lo. Agora, temos também aqui palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Aqui temos a ordem de orar, não deixar que nada esteja nos aprisionando, nos trazendo sombras de tristezas, enquanto que devemos levar a Deus. Aqui não há um limite em que isso possa ser feito, não há um limite do quanto podemos orar. De forma alguma, simplesmente há uma ordenança que, se qualquer coisa tenta tirar nossa quietude, nossa paz, nossa tranquilidade, devemos sempre levar ao Senhor. E por fim, um texto inclusive citado aqui pelos nossos internautas, o que mostra que estamos diante de uma audiência qualificada, pessoas que estão atentas ao que acontece aqui no programa Voz da Libertação e também com a palavra de Deus. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, diz assim: orai sem cessar. Rápido, objetivo, direto ao ponto, entre diversas orientações que Paulo traz aqui no finalzinho desta epístola, temos de forma
clara, sem nenhuma dúvida: orai sem cessar. Ou seja, não pare de orar. Sempre devemos estar em oração. Então, ter o hábito, no bom sentido, da oração, orar de forma constante, não é meramente um ato religioso, o que as pessoas dizem, apenas uma formalidade. Não, não é apenas um ato hipócrita, desde que o nosso coração seja o de buscar a Deus. É o que nós queremos? Estar em contato com Deus, comunhão com o Criador, levar a Ele as nossas necessidades? Então, não é um mero ato religioso. Não sejamos como os fariseus, obviamente, mas sigamos o exemplo daquela senhora, daquela viúva que insistia batendo na porta. Atentemos às palavras de Paulo aos Filipenses, de que nada fique em nossos corações, mas levemos tudo ao Senhor em oração, como o exemplo de Ana também, que derramou ao Senhor as suas lágrimas, a sua oração. Façamos isso de forma constante. Oração faz bem, oração é comunhão, oração é vida. Busquemos mais e mais a face do Senhor.